Olá meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora aqui para mais um videozinho, continuando aqui com a parte de permutações e afins. Aí vocês podem estar se perguntando, beleza, por que cacetes essa parte de permutações, né, parte de combinações, etc e tals, está na parte de probabilidade? Porque faz todo sentido. Quando nós estamos tratando sobre probabilidade, principalmente na parte dos denominadores, vamos dizer assim, muitas das vezes nós usamos o princípio fundamental da contagem, né? Então, se eu tenho X situações, né? Se eu tenho X situações que podem ocorrer, então, vezes N situações, né? Então, por exemplo, o princípio fundamental da contagem, né? Então, o princípio fundamental da contagem, então nada mais é que M vezes N, né? Quantidade de elementos em afins ao qual a gente pode considerar. Tá? Então, por exemplo, se nós estamos tratando de contagem de elementos aos quais eles não se repetem, nós usamos as permutações, que nada mais é que o nosso fatorial. Se existem arranjos, né, então existem situações aos quais eu tenho um limite das nossas combinações, né, então se eu estou falando sobre arranjos, então nada mais é que n fatorial dividido por n menos r fatorial. Beleza? Então, como eu disse, uma senha de 4 números aos quais eles não se repetem. Né? Então, números eu tenho do 0 ao 9 e eu só posso escolher 4 deles. Tá bom? Quando nós estamos tratando sobre permutações, né? Então temos permutações normais, né? E temos permutações, que é um R, né? Temos permutações com elementos repetidos, que é um R. E como que é as permutações com elementos repetidos? Nada mais é que N isso daqui, e aí eu tenho, sei lá, o N1 isso daqui, vezes, né, vezes N2. Então aqui a quantidade de combinações que eu tenho, N, a quantidade de elementos, combinações que eu tenho. Como eu disse no outro vídeo, por exemplo, a quantidade de combinações que eu tenho dos meus times de futebol. E essa regra disso daqui, a soma disso daqui, né? A soma desses N's aqui, né? Desses N's I aqui, tem que ser menor, né? Na verdade tem que ser igual, para ser mais exato. A soma disso daqui tem que ser igual a N. Tem que ser igual a este número aqui. Então, eu não posso ter, por exemplo, de 10 jogadores, né, eu não posso ter uma combinação, por exemplo, de 5-5-1, 5-5-3, por exemplo, que no total dessas combinações seriam 13 jogadores. Eu precisaria de 13 jogadores, mas na verdade eu só tenho 10. Né, ou elementos e assim por diante. Né? E quando nós estamos tratando sobre combinações e arranjos, nós temos, por exemplo, aqui A de N e R. Tá? Quando nós estamos tratando sobre combinações, né, nós estamos tratando que é o Cn sobre R, né? N de R, na verdade, aqui é N exclamação dividido por N menos R exclamação, R exclamação, que é quando nós podemos selecionar determinados elementos e a ordem desses elementos, eles não importam. Né? Não podemos repetir, mas a ordem que eles são selecionados não importa, assim como eu disse nos vídeos anteriores. Só que assim, quando nós estamos tratando sobre probabilidades, né, nós utilizamos também essa parte, principalmente tudo isso daqui, mas nesses vídeos anteriores eu expliquei daqui para baixo. E vamos usar algum deles, por exemplo, para nós podermos saber uma determinada situação, saber alguma determinada probabilidade. Então, vamos colocar, por exemplo, que nós temos... Vamos imaginar que eu estou refazendo o meu time de futebol, tá bom? Eu estou refazendo o meu time de futebol lá. Eu só tenho meus 10 jogadores, o meu goleiro esquece, o meu goleiro continua lá, tá? Então, assim, vamos considerar que eu tenha 3 atacantes no meu time. E eu vou refazer esse time selecionando esses jogadores aleatoriamente. Qual que é a chance dos meus 3 atacantes continuarem sendo 3 atacantes? Só que veja que assim, ó, veja que nós estamos falando sobre 3 atacantes. Eu não estou falando a ordem aos quais eles estão. Então, tipo, os 3 atacantes eles podem continuar na ordem ao qual eles estão. Mas assim, qual que é a probabilidade deles continuarem sendo atacantes, dado que eu vou selecionar meu time de forma aleatória?
né? Então eu vou pegar, colocar todo mundo o nome dentro de um saquinho e eu vou puxar essa probabilidade, eu vou puxar os nomes, né? E qual que é a chance desses 3 atacantes continuarem sendo 3 atacantes? A ordem ao qual eles vão estar na disposição, né, do time não importa. O importante é que eles vão continuar sendo 3 atacantes. Então, assim, qual que é a quantidade de jogadores que eu tenho? Eu tenho 10 jogadores. Beleza? Eu não estou contando com reservas, tá? É o mesmo time que eu coloquei. E aí eu vou fazer o quê? Qual que é a probabilidade, né? Eu tenho 10 jogadores ao qual eu posso selecionar, né? Então eu tenho aqui a combinação de 10 menos 3, que é a quantidade de jogadores ao qual eu tenho, só que a ordem ao qual eles vão continuar no time, né? Não importa, é importante que eles vão continuar na mesma posição e não na mesma ordem, não na mesma localização. Então eu coloco aqui desse jeito, porque a ordem ao qual eles vão continuar não importa. Então, o valor que eu vou ter aqui é o quê? 10 fatorial dividido pelo quê? Dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial. E eu vou ter um determinado número que eu tenho 120. Tá, mas 120 é a quantidade de combinações que eu tenho. Não é a probabilidade que eu tenho. Mas só que para eu poder pegar, então qual que é a probabilidade de eu continuar tendo os 3 atacantes do mesmo jeito? Nada mais é que 1 sobre 120. Que 1 sobre 120, né? 1 sobre 120 é... Aqui apertando o Enter ele vai lá para cima. 1 sobre 120 nada mais é que aproximadamente, né? Aproximadamente 0,008. Se eu multiplicar isso daqui por 100, que é para eu poder ter a probabilidade, nada mais é que eu tirar 2 zeros. Então vai continuar sendo 0, né? Então se eu pegar aqui e multiplicar isso aqui por 100, multiplicar isso aqui por 100, vai continuar sendo 0,8%. Aqui é 8, né? Aqui é aproximadamente 0,83%. Então eu só não tenho nem 1% de chance, tenho 0,8%, eu tenho uma probabilidade menor que 1% desses 3 jogadores continuarem na mesma ordem, tá? Só que agora vamos fazer uma situação diferente. Então vamos dizer que o atacante A ele fica na esquerda, o atacante A, o B ele é central e o atacante C ele é lateral direita, atacante do lado direito. Qual que é a probabilidade deles continuarem nas mesmas posições? Então a ordem ao qual eu seleciono agora importa. Então eu vou ter aqui 10 fatorial dividido pelo quê? Dividido por... Aqui pergunta, aqui este primeiro, ele é uma combinação ou ele é um arranjo? Vamos ver aqui. Ó, um arranjo é quando a ordem importa. Uma combinação é quando a ordem não importa. Então aqui é uma combinação. Aqui é C de 10 por 3. Aqui que nós vamos ter aqui embaixo é um arranjo. É um arranjo de 10 por 3. Então aqui vai ser 10 menos 3 fatorial. A ordem ao qual eu estou selecionando os meus jogadores agora importa. Então eu vou fazer o que? Nada mais é que eu ter 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Eu vou ter um número, eu vou ter 720. 720. Para eu saber a probabilidade deste fato ocorrer, da probabilidade de os 3 jogadores continuarem nas mesmas posições, vou colocar MP, que é nas mesmas posições, então eu tenho nada mais é que 720, 1 sobre 720, 1 sobre 720, que dá 0,0013, né? Então, aproximadamente, né? Aproximadamente 0,0013. Se eu quiser saber a probabilidade, se eu quiser colocar isso aqui em porcentagem, é 100, então vai ser 0,13, né? Vai ser mais ou menos isso. Então, se eu vier aqui, clicar vezes 100, 0,13 é aproximadamente, tá? 0,13%, ou 0,14 caso eu queira arredondar. Né? Então, a probabilidade das 3 posições se manterem iguais é menor que a probabilidade deles se manterem atacantes. Então, a probabilidade deles se manterem na mesma posição é menor do que a probabilidade deles simplesmente continuarem a ser atacantes. Então, eles podem movimentar, a chance dele é maior, né, deles continuarem atacantes
e só movimentarem de lugar do que eles continuarem exatamente no mesmo canto. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido agora essa parte. Agora, para nós termos uma determinada probabilidade de um determinado evento ocorrer quando nós estamos tratando sobre permutações, nós temos a combinação destes eventos, né, do evento em si ao qual você está analisando, e você simplesmente inverte ele, que é 1 dividido por aquele valor ao qual você está tendo, e aí você vai ter a quantidade de combinações sobre aquilo. Beleza? Você vai ter a probabilidade daquele evento ocorrer, dada aquela quantidade de combinações. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, espero que tenham entendido e até mais!